Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano da leitura anual para o ano de 2025. Nós estamos no livro de 1 Samuel, o livro histórico. A leitura de hoje, capítulos de números 21, 22 e 23. Vamos à leitura? Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-me-lhe em tal lugar. Agora, pois, que tens à tua mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que achar. E respondeu o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, que ao menos os mancebos se abstivessem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, é boa fé. As mulheres se nos vetaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. E os vasos dos mancebos também eram santos, em alguma maneira, e pão comum. Quanto ao mais, hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição. E lhe tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali o pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos seus criados de Saul, detido perante o Senhor. Era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão a lança ou a espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. Disse Davi: Não há outra semelhante, então dai-me. Davi foge para Aques, o rei de Gate. Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul e veio a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desse nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido. Em outras palavras, meteu o louco literalmente diante das suas mãos e fez como doido diante das suas mãos e engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva ou baba pela sua barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeram a mim? Falta-me a doidos para que trouxessem e fizesse doidice diante de mim? Há de entrar na minha casa? Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele fez chefe deles, e eram todos um total 400 homens. E foi-se Davi dali para Mispa, dos Moabitas, e disse o rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. Trouxeram-lhe perante o rei dos Moabitas e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai, entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. E ouviu Saul, que já se sabia que Davi e os homens que estavam com ele, e estavam Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão uma lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados: Quem estavam com ele? Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também filho de Jessé, e todos vós a terras, as vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? Ninguém há que me dê aviso que o meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé,
e nenhum dentre vós que se doa de mim me participe, pois o meu filho tem contra mim subleveado o seu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia? Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe e Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também uma espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E disse: Eis aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e a espada, e consultares por eles a Deus para que se levantasse contra mim e armar-me cilada, como se vê nesse dia? Respondeu Ameleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi? O genro do rei, pronto à sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar a Deus por ele? Longe de mim tal. Não importune o rei com coisa nenhuma ao seu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, e de nenhum, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerás, certamente tu e toda a tua casa de teu pai. E disse o rei ao sua guarda e aos que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. Porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas espadas, para não arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu, arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou, naquele dia, 85 homens, que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde homem até mulher, desde meninos de que mama até os bois, jumentos, ovelhas, passou a fio da espada. Então perceba que uma mentira de Davi, porque ele mentiu, né? Ele falou que o rei tinha mandado ele, o rei não tinha mandado, e ele pega o pão, e ele pega a espada, e o sacerdote, né, que era Aimeleque, não tinha conhecimento. Para ele acreditou na versão de Davi, e custou a vida de Aimeleque e de mais 85 sacerdotes. Então você vê que a Bíblia não oculta, como nós vamos ver posteriormente, o adultério de Davi. A Bíblia não oculta as mentiras de Davi. A Bíblia não oculta as faltas, as falhas, as transgressões, mesmo o Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. E custou muito caro, porque Doeg estava lá, Doeg narrou da versão dele, né, da maneira dele, como foi, e Saul estava indignado, e a qualquer custo, a qualquer preço ele queria assassinar a Davi. Então ele já entendeu que Aitube, né, Aimeleque, o filho de Aitube, estava aliado e protegendo Davi, então ele já exterminou. Você vê que ninguém quis se arrebentar contra ele, porque eles eram servos do Senhor, sacerdotes, mas Doeg foi lá e exterminou. E também muito mais além, né? Mataram mulheres, mataram crianças e os animais. Então perceba que a Bíblia é clara em narrar, em descrever também os erros, os equívocos, as faltas, as falhas, os pecados, as transgressões e as suas consequências. Você sabia disso? Interessante, né? Capítulo 22, agora versículo 20. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Mas um escapou. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas para a casa de meu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois entrará salvo comigo. Capítulo 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila,
porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com um éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, o teu servo, de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão o cidadão de Keila nas mãos? Descerá Saul com o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ia um cidadão de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, e cessou de sair contra ele. Perceba que Davi, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que você vê que ele consultava a Deus antes de tomar suas decisões, mesmo com seus equívocos, com as suas faltas, com seus erros, com as suas falhas, ele não deixava de perseverar em seguir ao Senhor. Olha que grande ensinamento. O que nós aprendemos aqui? Teremos faltas, teremos falhas, teremos transgressões, teremos pecados, pisaremos na bola, mas o mais importante é nos achegarmos diante de Deus, confessarmos, pedirmos perdão, nos arrependemos, nos entristecemos pelos atos, pelas ações e seguimos adiante. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra dos viventes, fatalmente nós iremos errar, iremos falhar, iremos transgredir. Mas o mais importante de tudo isso é nós extrairmos, nós aprendermos lições preciosas para não incorrer nos mesmos erros, nas mesmas faltas, nas mesmas falhas e nas mesmas transgressões, ao ponto de se tornar uma iniquidade, um pecado consciente e continuado. Quantos ensinamentos preciosos, né? Saul persegue Davi no deserto de Zife. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou um monte no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor, e Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós os lugares fortes, do bosque no outeiro de Áquila, que está na mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme o teu desejo da tua alma, por nós fica, entregamos na tua mão, ó rei. Então disse Saul: Bendito sejas vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois diligenciai ainda mais, e sabei que notai o lugar que frequenta a que tenha vindo, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-me, vós, acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então voltai para mim com toda certeza, irei-me convosco, e há de ser que, se tiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zife, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina direita de Gesimon. Saul e os seus homens se foram em busca dele, que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens para outra banda do monte. E sucedeu que Davi apressou em escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi, e os seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão,
Aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Engedi. Então perceba que Davi agora se tornou um fugitivo, e a qualquer custo, a qualquer preço, as pessoas queriam assassiná-lo. Mas a boa mão do Senhor sempre fora com Davi, livrando, guardando, protegendo, dando escape, dando estratégia. Mas o que me chama a atenção é que o lado humano, aquilo que estava dentro das suas condições, das suas possibilidades, ele realizava. Você vê que o próprio Saul fala, sei que ele é astutíssimo, ou seja, astuto, perspicaz, prudente, sábio. E assim Deus foi dando o livramento. E quando ele foi cercado, e aí Deus permitiu que os filisteus se levantaram mais uma vez contra o povo de Israel, os mensageiros avisaram e ele teve que deixar Davi para ir proteger a nação e o povo de Israel. Essa foi a leitura de hoje, uma leitura muito produtiva. Espero eu que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração e que você mergulhe, não fique só no raso, mas na profundidade de cada um desses textos sagrados, ainda mais de cunho e contexto histórico, que são histórias riquíssimas e preciosíssimas, com ensinamentos profundos, os quais nós poderemos trazer, extrair, aplicar na nossa vida e andar em obediência, em retidão, em santidade, em temor e em tremor ao Todo-Poderoso Deus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. A paz do Senhor.